Olá, queridos amigos do Lar João Batista. Roguemos a Deus, o Mestre Jesus, que em breve possamos estarmos juntos fisicamente, olhando-nos olho a olho, vendo-nos, abraçando-nos, sorrindo, emocionando-nos, todos juntos. O tema que nos foi proposto encontra-se nesta obra do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, companheiro. São 2 capítulos que eu sintetizarei nos 40 minutos, conforme nos foi orientado do tempo da live. Em João, capítulo 9, versículo 1 a 41, o Mestre, com os discípulos, com os apóstolos e com as pessoas que o buscavam, em grande número, em torno de mais de 5.000, o Mestre sai do templo de Jerusalém e um homem grita, Rabone, Rabone, insistentemente. O Mestre faz uma pausa, vira-se, aproxima-se do homem, ele fala, eu sou cego de nascença. Meu Mestre, Rabone. Jesus pergunta, o que você quer de mim? Que me cures. Eu não tenho ninguém que me conduza até as águas da fonte de Siloé, para eu banhar os meus olhos e voltar a enxergar. Jesus faz barro, joga saliva, passa nos olhos do homem, o homem volta a enxergar. A multidão entra em êxtase, estupefata, porque a maioria daquelas pessoas conheceram aquele homem. Ele nasceu cego, em torno de quase 35, 40 anos, era a idade dele, ele permanecia cego. Como alguém pode curar alguém que é cego de nascença? Simão se aproxima depois de Jesus e pergunta. E a pergunta é que é o ponto principal. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? A pergunta deixa claro que Simão é reencarnacionista na linguagem espírita, porque senão não haveria sentido de perguntar como ele pode ter pecado se ele nasceu cego. Ele pecou no útero da mãe? Como? Então Simão tinha dentro dele a crença na pré-existência da alma, aquele homem, na ideia de Simão e na maioria dos judeus, como nós vemos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele compreendia como ressurreição o que o Espiritismo entende como reencarnação. Aquele homem, na ideia de Simão, já vivera e cometera graves erros. Por isso nasceu portando uma deficiência física, diferente do filme da animação Soul da Disney. O espaço do pré-vida, as almas são novas, esperando um corpo para reencarnar. Elas nunca viveram antes. Deus, que não está no filme, cria as alminhas para elas reencarnarem como seres humanos. Por quê? O filme é americano. E os americanos são, em sua maioria, protestantes, evangélicos ou católicos. Cada corpo que nasce, Deus cria uma alma nova. Então veja que são espiritualistas, como nós somos, mas difere o nosso conceito. Nós somos almas milenares, está na ideia de Simão a pergunta. E ele deve ter cometido algum erro grave para que Jeová o castigue. Esse é o ponto-chave. A ideia em Simão era que Deus, Yahvé, na crença dele, castigava com doença. O conceito é milenar antes de Simão. Então ele bebeu de um conceito, de uma ideia filosófica milenar que foi trazida na Índia e pelos egípcios. A pessoa morre no Egito antigo, 3, 4 mil anos antes do Cristo. Ao morrer,
Os parentes depositam uma moeda embaixo da língua do morto, para que quando a alma deixar o corpo, o barqueiro Anubis tire a moeda, porque ele só conduz a alma para o tribunal de Osíris desde quando uma moeda, o pagamento, ele tira a alma de uma margem, uma física, do mundo físico, coloca no seu barco e atravessa o rio Nilo para outra margem. É a mitologia egípcia, é a margem do mundo espiritual, onde lá estará um tribunal com Osíris à frente e 42 deuses. A balança, Maat se aproxima, a deusa da verdade, Shai, a deusa do destino, destino da alma. A alma, o desencarnado, o morto, deposita o seu coração num prato, Maat deposita uma pena no outro. Se o coração do morto, da alma, pesar mais do que uma pena, ele tem 2 destinos. Será entregue ao cão devorador de almas no inferno, ou voltará à terra. Mente em psicose, poderá nascer até como barata, como rato, como jararaca. Então, para Simão, que já era monoteísta, diferente do politeísmo egípcio, ainda mantém a essência de que reencarnar é sofrer a punição de Deus. Aí Jesus dá uma resposta singular. Jesus diz assim: ele não pecou, nem os pais dele. É uma crença ainda do Antigo Testamento que não vou me aprofundar. Ele nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. A resposta é uma resposta que dissolve um conceito milenar. Peraí, então reencarnar não é só para expiação, na linguagem espírita, atravessar uma expiação, que seja por uma deficiência física, enfim, ou outro. Reencarnar é para se manifestar as obras de meu Pai. Onde mesmo? A resposta nos leva a profundas reflexões. Na obra Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade, ele estuda 8 casos de reencarnação no Brasil, e um deles, que é o caso número 2, ele vai com a sua equipe de pesquisadores, ele já desencarnou, pesquisar uma família onde havia a certeza de que a filha deles, Jacira, a jovem, entrando na adolescência, era a reencarnação de Ronaldo. Ronaldo era um jovem agricultor no interior de São Paulo. Tinha casa, tinha uma família que o amava, era noivo, amigos, mas ele vivia alternando o seu estado emocional. Porque ao momento ele estava feliz, em outros tempos ele queria tanto ter coisas do que ele ouvia nas rádios, na Rádio Nacional, era 1951. Ele queria ter aquelas coisas que as celebridades da época tinham, um dos tops da celebridade da época, Luiz Gonzaga, enfim, e tantos outros, Calbi Peixoto, tantos, que tinham carros, que tinham mansões, que tinham iates, que tinham isso, que tinha a Jovem Guarda. E ele alternava o seu estado emocional, o materialismo provoca isso a gente. Então, nada lhe faltava de alimentos, de afeto, a sua noiva que o amava, mas ele alternava o seu estado. E um dia, em visita a sua irmã casada, mãe de 3 filhos, ele vai visitá-la. E quando ele entra no quarto, leva uma garrafa de refrigerante para beber antes de dormir. E de manhã, a irmã espera ele sair para tomar o café. Ela o amava tanto, a irmã dele, Marta. Ele não sai, o marido vai ver. Ele está morto. Ele ingeriu formicida tatu, misturou um refrigerante e faleceu. Não deixou uma carta explicando o porquê. Nada. O choque, a dor,
sofrimento de todos que o amavam. 4 anos depois, Marta, sua irmã, passa a ter sonhos recorrentes com ele, em um sofrimento terrível. Ele urra de dor e pede que ela o ajude. Me ajude, pelo amor de Deus, vou enlouquecer. A irmã vai ao psicólogo, que não dá conta, ajuda, mas não deu conta de debelar aqueles sonhos recorrentes que lhe causavam profundas aflições. O marido dela era espírita, ela era católica. O marido recebe uma comunicação mediúnica, em 1955, que ela fosse lá, ao centro espírita. Em 1956, ela foi convidada a participar da mediúnica, pelo amigo espiritual que conduzia o grupo. E o irmão se comunica pela médium Angelina, e o espírito obsessor que o estimulou ao ato suicida, que provocava aquelas ideias, estimulando: você só vai ser feliz se tiver um carro. Mas como você pode ser feliz andando de buzu? Como você pode ser feliz se o último celular, se fosse hoje em dia? O materialismo. Então ele alternava o seu estado emocional. Isso, como ele não conseguia ter, o dinheiro não dava, ele optou pela fuga da vida, pelo ato suicida. No ato suicida. Então aquilo a choca. Mas quando ela vê a dor do seu irmão, agora não mais em sonho, diante de uma médium, ela pede a Deus na mediúnica: permita, meu Pai, que eu sei que o Senhor é amor. Eu sou católica, mas meu marido crê na reencarnação. Permita que ele volte por mim. Mamãe é idosa, papai, eu sou irmã dele, permite que ele volte porque eu amo meu irmão. E ela chora, o irmão chora, o obsessor sorri. A reunião termina, ela volta outros dias, passa a frequentar as palestras, passa a estudar a doutrina, passa a frequentar a mediúnica. Meses depois, cerca de 6, 8 meses depois, o guia chega e diz: o teu amor foi ouvido por aquele que ama a todos, o Pai Celestial. O seu Filho Jesus permitiu que Ronaldo retornasse para você, porque um amor, minha filha, o amor cobre uma multidão de pecados. Aí ela fala ao guia: eu liguei as trompas. Eu não posso ter filhos. Há 2 anos, antes de eu saber disso, eu já tinha ligado as trompas e tenho 3 filhos. O guia volta, faz uma pausa e diz: um amor supera todos os obstáculos, minha irmã. E deixa o médium. Meses depois ela está gestante. Jacira, Ronaldo, espírito nasce, reencarna como Jacira. Engravida. E ela passa a sentir as dores terríveis dos 9 meses. Por quê? Porque ela pediu também que pudesse diminuir as aflições que ele provocou com o suicídio, ingerindo veneno. Ela absorve no seu perispírito grande parte do veneno à medida que ele se desenvolve no seu útero. E nasce sem graves sequelas, claro, que ele nasceu, o pesquisador acompanha, com ulcerações, com problemas gastrointestinais, problemas fortes de mau hálito, oriundo dos danos gastrointestinais, do veneno que ele ingerira no passado. Mas grande parte ela absorveu no perispírito dela,
quando o acomodava no seu útero, o amor materno se assemelha, está no livro dos Espíritos, ao amor de Deus, ao amor do Pai Celestial. Analisemos o que seria do Espírito Ronaldo, tanto quanto dos 804 mil irmãos nossos que se suicidam por ano, os 28 a 32 brasileiros em média que se matam todos os dias, tendo em segundo lugar a capital da Bahia, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul em número de suicídios. O que seriam dessas almas? Se Deus não fosse amor, é uma luminosa bênção. A reencarnação, afirma Emmanuel na obra, porque eles estavam assim, foi eles que provocaram aquilo ali. Sim, há as influências espirituais negativas, mas onde fica o nosso livre-arbítrio e a nossa gratidão pela vida? Ronaldo era saudável, ele tinha um sítio, ele tinha uma mãe, um pai, uma noiva, irmãos que o amavam, mas ele queria sempre mais. E muitos de nós queremos sempre, sempre mais. Nunca lhe faltou o que era necessário, mas a gente sempre busca o supérfluo. E quando o supérfluo nós não conseguimos, nos provoca um vazio, uma irritação, uma inquietude, uma ingratidão, uma revolta. Cada um reage de um jeito. Então, aqueles irmãos não estão, ela vai dizer ao pesquisador, eu achava que meu irmão estava no inferno eterno. E eu percebi pelos estudos espíritas, e agora eu sei, que meu irmão é minha filha, Jacira, e que Deus nos ama, e que a reencarnação é a luminosa bênção, é o meio em que Ele nos propicia a recompor os nossos passos e se manifestar em todos nós as obras dele, no nosso coração, dentro de nós. Jacira, Ronaldo do passado, vai trabalhar isso, assim como eu e vocês que estão ouvindo, porque a inteligência está encarnada ou fora dela, nós somos arrastados a progredir intelectualmente. Veja aí, eu estou fazendo uma live com o celular empendurado na tela, porque as duas câmeras webcam que eu tinha quebraram. Então eu não tinha como gravar, fazer os estudos mais, porque você comprei duas câmeras da China que não vale por uma. Então as duas ali quebradas, em menos de 3 meses, só paguei uma prestação, estão quebradas as duas, com áudio. Simplesmente pararam. Mas graças aos amigos e graças ao meu interesse, à minha vontade, eu dependurei o celular à frente do computador, eles me ensinaram aplicativos, como fazer isso, e eu estou fazendo, gravando a live por lá, João Batista. Eu fui arrastado a progredir intelectualmente, a usar as redes sociais pelo Covid, pelo isolamento social, senão eu estaria lá no Lar João Batista, fisicamente, mas não posso. Então estarei presente em coração e pela rede social. Então, estar na Terra, nós somos arrastados a progredir intelectualmente. Logo mais irei trabalhar. Sem um trabalho, como eu vou sobreviver à minha família? Então, no trabalho, que eu adquiri experiências e habilidades para executar o meu trabalho e ser remunerado por ele, pelas minhas habilidades e experiências que eu coloco no meu trabalho. Então, nós somos, pela força da necessidade, tangidos para desenvolver o nosso intelecto. A questão é o nosso coração, que a gente tem que buscar manifestar nele as obras de Deus, ou, se quisermos, as leis de Deus, do amor, da solidariedade, da fraternidade. Quando o cego volta, quando Jesus disse, vai ao templo, se apresenta, porque tinha que se apresentar, ele já estava curado, para ele ser reintegrado à sociedade para trabalhar. Já estou curado, eu quero voltar a reintegrar a sociedade hebraica para voltar a trabalhar. Quando ele vai,
Os fariseus sabem que ele era cego. Ele diz que me curou foi um tal de Jesus. Não acredito, ele dizendo. São 2 páginas o diálogo. Manda chamar os pais dele, os soldados vão buscar, para desmentir que o filho era cego. Os pais, quando chegam, tomam um choque, se abraçam e choram, narra o evangelizador. Porque vê o filho dele curado. E ele diz, foi Jesus. E os fariseus ameaçam-nos de serem expulsos da sinagoga, se eles não desmentirem que um homem pode curar em nome de Deus alguém que era cego de nascença. Eles dizem, foi o diabo que lhe curou. E eles dizem, não sei se ele é de diabo ou de Deus, eu sei que eu era cego e me curei. E esse homem é Jesus. E eu sou grato a ele. Foram expulsos. Sabe o que é ser expulso de uma sinagoga naquela época? Você não consegue nem emprego. Você podia morrer de fome. Vide as obras, as biografias de Chico Xavier. Quando José Felizardo empregou aquele menino adolescente de 17 anos, que era médium. E quando ele funda o Pedro Luiz Gonzaga com seu irmão, e ia trabalhar na mercearia de José Felizardo. José Felizardo foi à falência pela campanha de irmãos nossos de outras crenças que diziam que José Felizardo empregou o diabo. José Felizardo foi à falência, ele não teve dinheiro de nenhum parente para comprar um caixão. Chico pegou o seu salário e deu, mas não dava. Sabe quem deu dinheiro para enterrar José Felizardo? Foram um cego que mendigava em Pedro Leopoldo e as prostitutas a quem Chico Xavier, jovem, foi pedir dinheiro para comprar um caixão para José Felizardo. Era assim que o cego de nascença e a família ficaram ao serem expulsos da sinagoga, porque não desmentiu, Jesus me curou. Quando ele sai, acontece outra coisa inusitada. É Jesus que vai procurar ele. Antes foi ele que procurou, Jesus sabe. Jesus percebe e vai procurar ele feliz, sorrindo. E pergunta, ele narra tudo o que aconteceu no diálogo com os doutores da lei. Jesus o abraça. E ele, junto com os pais, se abraçam. A cena deve ser belíssima, vendo a emoção de todos. E Jesus fala dele abraçando e se revela para ele, eu sou o Messias, o Cristo de Deus enviado. Sorriu. Teus olhos eram cegos e agora viu. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Ele abriu os olhos, não apenas da cegueira física, mas abriu os olhos da cegueira da alma. E ele passa a ser um discípulo de Jesus. Ele e os pais. O tempo dele foi de apenas algumas horas em contato com Jesus. Qual o nosso tempo? Para abrir a cegueira dos nossos olhos espirituais, para renovar os nossos corações. É a pergunta que eu me faço e compartilho com vocês. 20 anos dentro de casa espírita, fora os outros anos que eu tinha em casa espiritualista. Quantos anos eu ainda tenho um coração que guarda mágoas, ressentimentos, rancores? Aí não está com Jesus. Qual o meu tempo? Quantas reencarnações eu necessitarei para reeducar os meus sentimentos? Porque pela inteligência, repito, cada vez que eu ir e voltar, eu vou ser arrastado pelo progresso do mundo atual. E o coração? Continuar o mesmo egoísta? O mesmo orgulhoso? Qual o nosso tempo? Quando Jesus viu Zaqueu, Jesus sabia que ele era chefe rico dos publicanos. Passa uma noite com Zaqueu. Zaqueu se modifica. Mas qual era o tempo de Zaqueu? Quando Jesus vê Públio Lentulus pedir para que ele curasse a sua filha, disfarçado, Jesus o convida para segui-lo, mas vê na sua tela mental ele pensando no seu nome, senador de Roma, no seu anel da família, da gens Cornélios. Ele pensa que ele é um homem que segue ao imperador, como vai seguir o carpinteiro? Jesus faz uma pausa e sabe que o tempo de Públio é diferente. Sabe que o tempo de Zaqueu é diferente do cego de nascença. Zaqueu precisou de muitos anos, tanto quanto Públio. Zaqueu nasceu na sua última reencarnação em 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará, como Adolfo Bezerra de Menezes, e Públio Lentulus como Manuel da Nóbrega.
no início, no Brasil colônia, 2000 anos se passaram para Zaqueu e para Públio, 2000 anos o tempo de reencarnações para que eles pudessem mudar o coração, porque ambos eram muito inteligentes e ainda o são cada vez mais, mas eles necessitavam do que eu necessito hoje, e eles bem menos, que é mudar o sentimento, mudar o coração, ser fraterno, não ficar guardando mágoa, ressentimento, a gente pegar o lixo da rua e colocar no nosso coração e adoecermos, porque quem guarda ressentimento, mágoa, a ciência já diz, morre aos poucos, mas morre, porque está se envenenando. Qual o nosso tempo? Será que é mais 2000 anos? Precisaremos mais 2000 anos para renovarmos pelas reencarnações essa luminosa bênção, o nosso coração, o nosso sentimento. Então, qual o objetivo de estarmos aqui? Pergunta feita pela uma ateia psicóloga americana, doutora Ellen Van Bach, a 750 pacientes. Regredindo terapia de vivências passadas, ela não acreditava nem em Deus, mas para desmistificar essa história que existe espírito e que o espírito pré-existe e que o espírito reencarna, um laboratório americano paga ela uma grande equipe que por 16 anos ela pesquisa 750 pessoas, a maioria ateus, outros evangélicos, não tinha nenhum espírita. Volte além do útero. 750 fala que existe vida. Todos eles existiam, não com o corpo atual, mas antes daquela encarnação. Mas como pode? Vocês existem antes do útero de sua mãe? Sim. E que lugar é esse? Ah, um lugar maravilhoso. Tem casa, tem escola, tem hospital, tem tudo. As colônias espirituais, que não entram em detalhes na obra. E as pessoas ao seu redor? Ah, as pessoas nos amam. São tão amorosas. Eu sei que sou eu. Embora o corpo que eu estou não é o mesmo na aparência que eu estava lá, mas sou eu. Eu estou com pessoas que nos amam, que nos estimulam a estudar, a aprender, a trabalhar. Aí ela faz a pergunta número 5. 10 perguntas iguais a 750 pessoas. 97% responderam iguais. Ela pergunta, então, já que o lugar é tão bom, antes de reencarnar, qual o objetivo de reencarnar então? Por quê? Ficava lá. Aí eles dão a resposta. O lugar é maravilhoso, mas eu não estou bem. Ou seja, o reino de Deus não é nosso lar, não é externo, não é redenção, a nossa cidade espiritual em cima de Salvador, ou Alvorada Nova, que é a mais antiga do Brasil, surgida em Porto Seguro. Os lugares são lindos. A questão é o nosso coração. Eles falam, estou estudando, estou trabalhando, estou aprendendo, cada um são variados, mas não está bem não. Não porque eu fiz mal a alguém, eu guardei mágoa, eu guardo ressentimento, é variadas informações, eu preciso reencarnar. 3 questões iguais em uma pergunta só. Para quê? Aprender a conviver, não é aprender a viver. Se viver está difícil, imagine conviver, que é viver com o outro. O número de separações devido ao isolamento social aumentou de uma maneira substancial no mundo inteiro. Perguntar às pessoas diziam, o marido ou a mulher. Aí eu suportava ela porque eu trabalhava de segunda a sexta, de segunda a sábado, e domingo ia para o futebol. Agora eu tenho que ficar de segunda a sexta, de sábado a domingo, vendo ela. Se separam na um num quarto, no outro, na entrevista. Os dois, um concordando e se separando, porque não se suportam. Conviver, olhar, viver um com o outro. Mas pedir no mundo espiritual, escolha de provas, para aprender a conviver. Segunda, aprender a amar sem apego. A gente ama e se deixa levar pela paixão. Torna um feminicida. Porque quando a pessoa diz assim, eu não quero mais você, eu quero me separar e ter uma vida com outra pessoa, o outro vai e mata e se torna um feminicida, porque a mulher é dele. Então ele está apegado a ele, é uma posse dele. Não tem sentido.
E o terceiro, fazer as pazes com os vossos adversários, os meus adversários. Era a escolha de 97% dos 750 regredidos por Ellen Van Bach. Quando reencarna, a gente esquece quase tudo daquilo que a gente pediu, que nos fazia muito mal, embora o ambiente fantástico, comprovando que o reino de Deus não está fora, nem aqui, nem lá. O reino de Deus é um estado íntimo da alma, é um estado interior nosso. E onde é que o espírito aprende isso? Na família. A família é a primeira escola do espírito. Cabe a responsabilidade de pai, de mãe, de vó, de vô, irmãos, uns com os outros. Nos amarmos. A gente oferece escola conforme as nossas possibilidades financeiras. E se a gente tem que dar melhor. Se a gente pode comprar um carro, meu Deus, que maravilha, eu vou pegar um buzu daqui a pouco, sair daqui para lá. A gente escolhe a roupa melhor para o nosso filho, se a gente tem condição e pode, mas por que também não oferecer aos outros um pouco de nosso carinho, do nosso afeto, das coisas que nos sobram? No livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, grande sociólogo polonês, de extensa obra, ele vai analisando que o amor se tornou líquido. As pessoas agora não têm mais um amor consistente uns com os outros. Outrora, no passado, as cidades erguiam grandes muralhas para se isolarem de outras cidades que queriam invadir e lapidar os seus bens. Agora nós erguemos muros em condomínios. Já não é mais da cidade inimiga, é o inimigo, o nosso vizinho, que passa na rua em frente. Os carros já são blindados, há alguns condomínios com quartos bunker, como se a gente estivesse em guerra, como surgiu os quartos bunker na Inglaterra, devido aos bombardeios da Luftwaffe alemã, jogando as bombas sobre Londres. Aí você vai para um quarto no subterrâneo, e a sua casa sendo despedaçada pelas bombas nazistas. Então, agora não tem bomba, mas se o ladrão pular o muro porque ele está esfomeado, ou ele tem má conduta moral mesmo, e pule e salte os muros, rompa as cercas elétricas, os vigilantes, esbagace os cachorros que a gente comprou, aí eu fujo para dentro de um quarto e me isolo lá enquanto ele lapida a minha casa lá em cima, por falta de amor ao próximo. Se cada um pudesse contribuir com afeto, não é só com coisas materiais não, doar uma roupa, doar um alimento, não. É fazer uma pausa como o samaritano, que estava em viagem como nós estamos apenas em viagem nesse corpo. E essa viagem é rápida. E a gente passa indiferente aos que sofrem, de dar uma escuta, fazer uma pausa no celular, nos interesses do dia para escutar alguém, muitas vezes dentro de casa, um irmão que está aflito, e olhar para os olhos deles e perguntar: o que é que está acontecendo, meu irmão? Você é meu irmão de sangue. O que é que está acontecendo? Vamos conversar. Não fique perguntando na internet: eu sou seu irmão, estou aqui ao lado. As pessoas no Brasil e na Bahia em especial, de cada 32 que se matam todos os dias no Brasil, 10 são jovens que não chegaram nem aos 15 anos de idade. A maioria tem irmãos, tem mãe, tem pai. E onde está a família? Tão desatenta ao sofrimento desse ser. Cabe uma reflexão para mim, como pai. Compartilho a reflexão com vocês. Não perder essa luminosa bênção de retornar. A fila está grande, que são quase 8 bilhões encarnados e cerca de 22 bilhões desencarnados, se espremendo na fila. No passado, uma mulher tinha 8, 9 filhos, agora um casal só quer ter um, e olhe lá. Então a fila está imensa, não percamos a oportunidade. Encerro nos 40 minutos que a gente está para chegar ao fim, lendo um trecho e comentando da obra que eu utilizei como base. Quando nascer alguém em nossa família, pela união familiar que nós nos propomos,
mesmo que o filho venha sem um planejamento prévio, não façamos como as lideranças que fizeram recentemente na nossa América Latina, os nossos irmãos argentinos, alguns deles, naturalmente falando, que optaram pelo aborto até quase 4 meses da gestação. Como Divaldo Pereira Franco escreveria no Jornal à Tarde, atraindo aqueles que votaram nessa ideia, naqueles que sintonizaram com essa ideia, karmas coletivos. Se a criança nasce portando a deficiência no Brasil, o anencéfalo, a mãe pode abortar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu nunca passei por um sofrimento, uma expiação, uma prova dessa. Mas vale a reflexão. Quem é esse espírito que vem nessas condições? Cego de nascença, paraplégico, portando deficiências gastrointestinais, seja o qual for. Emmanuel escreve na obra Como Eu Estava. Dói observar os pais, os irmãos, os amigos, dói observar os companheiros que renascem na terra em condições difíceis. E a pergunta vem, diz Emmanuel, por que assim, meu Deus? Por que meu filho nasceu assim? Eles surgem no grupo doméstico assim como estavam no mundo espiritual. Entretanto, todos eles te pedem amparo e tratamento adequado na farmácia do tempo, que a reencarnação como luminosa bênção vai propiciar aquele espírito ao descanso mental e a manifestar em seu coração sentimentos que se aproximam de Deus. Eles pedem tratamento adequado na farmácia do tempo e vão contrair contigo, mãe, contigo, pai, contigo, irmão, contigo, tia, contigo, vô, contigo, vó, dívidas de amor que futuramente saberão resgatar. Meus irmãos, agradeço aos amigos do lar João Batista, encarnados e desencarnados, a que eu tanto devo. Espero que a nossa querida Angélica esteja caminhando resoluta nas suas provas e adquirindo luz no seu coração, compreendendo que a sua reencarnação, assim como a de todos nós, é luminosa bênção para crisolar nos nossos corações os sentimentos de amor, de fraternidade, de gratidão a Deus pela vida. Muita paz a todos. Que Ele nos permita em breve nos vermos fisicamente. Obrigado.